A senhora está confortável aqui no seu gabinete refrigerado. Mas nós fizemos prova para ser aprovado em concurso público. Nós pagamos uma taxa de inscrição para ver uma pessoa que complicado conversar com o senhor, porque a sua discussão é meramente. Acho que a senhora interrompe o diálogo com muita facilidade. Tem algum... Pessoal, eu queria fazer uma intervenção. Eu queria fazer uma... A senhora me dá licença que eu queria fazer uma intervenção. Não é porque eu estou discordando que eu estou sendo político. Olha, ser político... Olha, ser político é crime? Porque assim, eu queria que a senhora ouvisse. Esse material. Eu vejo que ser político e ser político partidário não é crime no Brasil, tanto é que nós temos eleições democráticas. Então, se há algum problema e alguma divergência com relação a isso, eu vejo que uma associação ela não está para intervir a nível partidário nem a nível político partidário, e sim a nível dos interesses dos seus associados. E eu não estou vendo o presidente dessa associação atuar de outra forma, a não ser trazendo para você os interesses desses associados. Assim, ele está reproduzindo o que lá fora os associados estão cobrando dele. Então, eu gostaria que a senhora tivesse assim, a postura, não estou lhe pedindo, estou lhe pedindo, não estou lhe impondo, de respeitar o que ele está reproduzindo, não é o que ele pensa, e sim o que a categoria lá fora está pensando. O que eu estou dizendo aqui é exatamente contestando o que o senhor Antônio Emílio coloca, porque pouco interessa as atitudes que o governo do Estado adota, materializando efetivamente o respeito aos concursos que estão em vigência, e isso o Diário Oficial comprova. Não temos concurso expirando, apresentamos o que nós solicitamos aos órgãos, apresentamos o total de nomeações efetuadas com total transparência, e pouco interessa qualquer interlocução de qualquer agente do governo. Porque quando eu digo que a discussão é política, eu não estou dizendo que é político-partidária, nem estou acusando o presidente da associação disso. O que eu estou dizendo aqui, pouco interessa a atitude, porque quando você tem uma discussão que é meramente política, você demonstra com atitude e respeito, como nós estamos fazendo aqui. As providências adotadas, e isso é desconsiderado. Então, pouco adianta ficar falando. Não é mais jogado para a imprensa, para os Eu estou entregando documentos, presidente. Porque a senhora acabou de dizer o seguinte, que a SES não criou o CAR, por isso foi contratado temporário. Então, imagine, as pessoas que fizeram o concurso público, que o concurso público só porque não foi criado pelo seu governo, não vão merecer o respeito pela nomeação, porque o cargo não foi criado. E isso está acontecendo. Calado esse tipo de afirmação. Mas eu ouvi calado, o senhor está dizendo que não houve o respeito. Eu não posso ouvir calado. Nós estamos tendo a honra. O seu problema é que o senhor gosta de falar, mas não gosta de ouvir. A senhora nos deu a honra de me receber e nós gostaríamos de ser recebidos. Estamos aqui para conversar, mas eu não posso ouvir calada determinadas afirmações suas e passivamente. Então não se queixe de eu falar para a imprensa as coisas que eu falo, porque eu reproduzo lá fora exatamente o que a senhora tem feito nas reuniões. Obrigado. Então o que é que tem acontecido, secretário? Nós temos aqui um grupo de pessoas que representam... O seu blog é um exemplo de falta de respeito. Eu vou consultar os associados da associação para ver o que é que eles acham da sua afirmação. Não vou nem interferir na decisão deles. Nós temos aqui pessoas que representam o concurso público, gostariam de se manifestar. E ainda que eu já sei por antecedência que não vai adiantar muito, nós vamos ouvir, então, se a senhora permitir, já que nós temos como recebidos aqui em ambiente, nós gostaríamos que cada um representante desse concurso falasse. Deixa eu só fazer uma colocação aqui, para os senhores até atentaram o que eu entreguei ao presidente da associação. Entreguei uma cópia de um documento, dois documentos, onde nós solicitamos a toda a administração um cronograma que deve ser entregue até 10 de fevereiro. Porque depois é dito que não entregamos nada, que o governo não faz nada. Entregamos uma planilha que demonstra os concursos que estão vencendo e os prazos em que estão expirando, e demonstrando exatamente a transparência e o respeito do governo do Estado com todos aqueles que fazem concurso e têm o direito às suas nomeações. Agora é preciso que seja compreendido que o concurso tem prazo de validade. E quando a administração faz um concurso, não significa que ela vai nomear imediatamente, sim dentro daquele prazo de validade. E isso nós estamos respeitando.
Olha, secretária, eu estou representando, pessoal, os técnicos de educação no concurso C125 da CEDUC. Na época, 4 anos atrás, já fazia 4 anos em julho, foram ofertadas 4.290 vagas. Já foram chamados 2.816 para todo o estado, tá? E está faltando 1.418. Não existia cadastro de reserva. Existia só aprovados e classificados, entendeu? Então nós todos fomos classificados. O que acontece? Nós nos sentimos discriminados porque vira e mexe tem nomeações e eles não chamam um técnico. Acho que tem 4 ou 5 chamadas que não chamam um técnico de educação. O que acontece? Nós servimos de chacota, nós temos várias mensagens tirando as pessoas, tipo assim, zoando os técnicos de educação, porque não vão ser chamados, porque tem professores no lugar dos técnicos, entendeu? Um desvio de função, e a gente nunca é chamado, entendeu? Então eu gostaria de saber da senhora, tipo assim, porque senão a gente vai ter que entrar com vontade de segurança séria moral, porque a gente já está se sentindo inferior, porque só os professores chamados não chamam os técnicos, e a gente queria saber quando mais ou menos a gente vai ser chamado, se vai ser chamado todo esse quantitativo, entendeu? Todos os concursos. E nós, assim, eu votei, já tenho, entendeu? E assim, é uma coisa que você fica... nessa lista aqui o Filoiola, né? Eu não sei porquê, o Filoiola não preencheu todas as vagas, né? Ela quer complementar. Não vai ainda ser inspirado sem a possibilidade de resposta. Esses concursos estão inspirados. Eu acho que o senhor mesmo está interrompendo a sua colega. Eu também estou é só porque ela para continuar ouvindo. Meu nome é Solange, eu sou também pedagoga, prestei o concurso aqui para essa função. E assim, muito me incomoda também quando se coloca um quantitativo de vagas, de 1.933 vagas, e se espera 2 anos, que já foi um erro do governo anterior, né, que fique bem registrado, porque se coloca a necessidade de 1.933 vagas, a gente não consegue entender por que é que dentro desse de imediato eles não são chamados. Né? Eu acredito até que a partir desse momento no edital tem que se colocar, olha, nós temos 2 anos ou nós temos 4 anos para chamar vocês. Porque para mim, o prazo de validade. Não, pois é, e aí, assim, a gente fica nessa espera. A minha preocupação a gente vai ser chamado, o nosso concurso vai prescrever em julho, os outros vão ter uns em setembro e outros em abril. A gente vai ser chamado nos 45 minutos do segundo tempo, ou a gente vai entendeu? Porque para mim é de acordo com a necessidade. Se dentro de até junho vai haver essa necessidade de 700 e poucos técnicos que ainda estão faltando, aí a gente fica nessa preocupação. Só em Belém, né? Nós ficamos nessa preocupação. Por quê? Porque a gente fica nessa... quando a gente presta concurso, significa que a gente quer ser chamado, né, ser investido no cargo público e trabalhar na nossa função na qual a gente escolheu. Eu sou concursada no HC e trabalho extremamente insatisfeita porque eu trabalho numa área que eu não me identifico. Por outro lado, eu tenho 4 anos para esperar ser chamada, assim como todos os servidores, todas as pessoas que prestam concurso, porque elas se identificam com a área para elas se inscreverem. Então, é muito importante que a gente perceba, que a gente tenha esse cronograma mais diretamente, com datas, em que momento realmente a gente vai ser chamado. E aí, essa é a nossa reivindicação maior. E que, a partir do momento que se estabeleça essas datas, que elas sejam cumpridas. Porque a gente fica numa agonia, né? Será que a gente vai ser chamado? Eu fico muito preocupada. E acredito que seja a mesma preocupação que cada um de nós temos. Olha, Solange, o que eu posso dizer a vocês, especialmente em relação ao curso da Serviço Técnico em Educação que foi mencionado? E fiquem absolutamente tranquilos. Não por acaso, a cópia do documento que eu estou entregando para o presidente da associação é um ofício ao secretário de Educação falando sobre a validade do concurso C125, C126 e C130, que é exatamente os concursos da CEDUC para professor e os demais cargos, pedindo
seja encaminhado até o dia 10 de fevereiro a SEAD com o cronograma de nomeação para esses concursos que estão vencendo. Quanto aos técnicos de educação, todos os cargos no limite das vagas ofertadas serão aprovados. E nós não temos feito diferente. Nós temos respeitado esse prazo de validade. Agora é preciso que fique claro, talvez você não tenha se apercebido no edital, do prazo de validade do concurso. A administração, quando ela faz um concurso, por ser independente do governo, isso não é uma política que mude de um governo para o outro. Né? É uma característica, é uma questão legal dos concursos de um modo geral, e vocês que são, né, profissionais e que vivem fazendo concurso sabem disso. Você, quando faz um concurso, você projeta um número de vagas, como vagas ofertadas, e um número de cadastro de reserva, estabelecendo um prazo de validade. E normalmente é de 2 anos, prorrogável por mais 2. O que significa isso? Que dentro desse prazo de 2 anos, ou de 4, você vai prover aqueles cargos. Qual é a obrigatoriedade legal hoje? Pela legislação, pela jurisprudência, pela decisão dos tribunais. É nós termos necessariamente que respeitar esse prazo de validade no limite das vagas ofertadas. Significa que se tinha 1.500 vagas ofertadas para técnicos em educação e o concurso vai expirar em junho, como exemplo, né, nós vamos ter que chamar essas 1.500 pessoas no máximo até estar publicado no dia que o concurso for expirar. Qual é o cuidado que nós estamos tendo? É de não fazer isso de afogadinho, em cima da hora.